no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O assunto mexe com a vida econômica, social e com a saúde de milhões de brasileiros. Crescem as preocupações no âmbito do Poder Legislativo, do Executivo e também do Judiciário sobre o avanço dos jogos online. Tem propostas apresentadas no Congresso Nacional para regulamentar os jogos, enquanto no Supremo Tribunal Federal tem pedido para revogação da lei das bets. Quem chega agora com mais detalhes é o repórter Carlos Alberto. Os desdobramentos dos debates sobre a participação dos beneficiários do Bolsa Família nos jogos online. O senador Alessandro Vieira protocolou nesta quinta-feira 2 projetos de lei para a regulamentação da atuação das bets. O PL 3718/2024, que propõe mudanças na legislação em vigor, cria limitações dos valores mensais de apostas e até suspensão das transações para os inscritos no CadÚnico, idosos e pessoas com dívidas ativas ou negativadas. O segundo projeto, PL 3719/2024, proíbe a publicidade de apostas esportivas em todo o território nacional. De acordo com o projeto, a publicidade ficaria restrita a estabelecimentos físicos ou virtuais de apostas e deveria estar acompanhada de mensagens de alerta sobre os riscos do jogo, além de informações educativas sobre o jogo responsável. A proposta prevê ainda aumento do imposto para 30% sobre os prêmios líquidos e punições mais severas para as empresas do setor que desrespeitarem a vedação de apostas para menores de 18 anos de idade. As pressões sobre a regulação do setor cresceram após o Banco Central divulgar na terça-feira um estudo apontando que os brasileiros transferiram 20 bilhões via Pix para as plataformas de apostas, sendo 3 bilhões desse total oriundos de beneficiários do Bolsa Família. Segundo o senador, as medidas propostas por meio de projetos de lei restringem as atividades de azar sem inviabilizá-las, ao mesmo tempo que conferem maior benefício ao país com a prevenção do vício, do endividamento e da prática de crimes. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, são 2 projetos apresentados pelo senador, mas além dessas propostas, pelo menos outros 10 projetos de lei com texto para regulamentar a publicidade, proibir a participação de beneficiários do Bolsa Família ou o uso do cartão do Bolsa Família nas apostas online, estão ou começam já a tramitar no Congresso Nacional. De repente, no âmbito do Poder Legislativo, veio essa preocupação por meio dos projetos de lei para barrar o avanço dos jogos online que fazem estrago na vida financeira de milhões de brasileiros e também na saúde mental de quem acaba entrando no vício, no ciclo vicioso das apostas em busca de ganhar um dinheiro de forma mais rápida. Preocupação que ganha uma dimensão ainda maior como prioridade nessa reta final da agenda do Legislativo, do Supremo Tribunal Federal e do Poder Executivo. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Luzenor, o Congresso e os deputados em especial reagiram à publicação dada pelo Banco Central, que mostrou exatamente o tamanho do problema, desde que eles próprios, os deputados, o Congresso, na realidade, regulamentaram as chamadas bets, os jogos online. Na realidade, houve uma espécie assim, eles subestimaram essa questão, Luzenor. Não imaginavam o impacto negativo, por exemplo, que a liberação dessas apostas online teria na economia do Brasil, teria no impacto financeiro de famílias pobres e principalmente no endividamento dessas famílias. Hoje, no total, por exemplo, nós temos mais, não sei de 10, não, 12 projetos de lei, todos eles protocolados na Câmara dos Deputados e que tentam fazer exatamente um movimento contrário àquele que foi o do ano passado, quando eles trabalharam a liberação dos jogos online, dizendo o seguinte, que essas apostas, elas iam ficar mais claras, mais transparentes,
que o Brasil iria ter uma arrecadação financeira boa com esses jogos, e agora todos esses projetos de lei tentam exatamente na linha oposta, ou seja, fazer uma revisão sobre as bets menos de um ano depois da sua aprovação. E tem Jornalista Beto Almeida, você considera que os deputados federais e os senadores não dimensionaram os estragos que a curto, médio e longo prazo as apostas poderiam fazer na vida dos brasileiros, não apenas no contexto financeiro, mas também da saúde. Agora, Beto, faltou experiência, faltou sensibilidade para os deputados federais e senadores buscarem em outros países o exemplo desses estragos que nós já estamos tendo aqui com os jogos online? Luzenu, olha, eles se preocuparam muito com a questão de que estava havendo evasão de divisas, de que essas apostas elas já estavam ocorrendo e que, na realidade, não havia um controle financeiro sobre elas. A preocupação foi muito no aspecto financeiro. Faltou financeiro do ponto de vista da União, de arrecadação de tributos, porque na medida em que você regulamenta a atividade, naturalmente que ela passa a ali ser acompanhada pelo fisco, pela Receita Federal. Mas as informações apontam que um valor expressivo do volume de recursos movimentados em todo o Brasil, essa parte do dinheiro não fica aqui, porque os jogos são feitos de forma online e vão para plataformas e para contas bancárias no exterior. Mas aí, Luzenu, é o seguinte, a regulamentação tenta exatamente pôr uma ordem nessa questão tributária, da questão dos recursos que criam essa evasão de divisa. Lembrando que tudo isso está previsto para entrar para valer em 2025, ou seja, essa etapa da regulamentação. E que quem não tiver cadastrado, pelo menos até agora no Ministério da Fazenda, essas empresas de jogos online, elas vão estar também proibidas. Então, com esses dados divulgados pelo Banco Central mostrando o tamanho do problema, aí é que veio essa reação, que é tardia, mas ainda chega a tempo de fazer uma correção. Para começar, Luzenu, tem tanto no Congresso, como também tem pelo governo federal, e aí o presidente Lula acendeu a luz amarela, e ele passou a cobrar a sua equipe. E diz o seguinte, olha, com relação ao Bolsa Família, não dá. Tem que, de fato, proibir o uso do cartão do Bolsa Família para os jogos online. O Bolsa Família é criado, Luzenu, para quê? Para alimentar e para atender aquelas necessidades básicas urgentes. Ela não foi criado, não está no propósito do Bolsa Família que as pessoas utilizem esses recursos para o pagamento de apostas, para fazer apostas. Aí você pode dizer o seguinte, olha, e é possível fazer isso? Sim. É possível, sabe como? Fazendo, todas essas famílias que são cadastradas, elas na realidade têm um CPF. Então o titular, ele está lá. Então todas as apostas, elas na realidade vão ser identificadas pelo titular do CPF. E sabe o que está revelado até agora, Luzenu? Que a maioria realmente das apostas feitas com o uso do cartão do Bolsa Família, quem está utilizando na realidade é o titular, ou seja, é a pessoa diretamente beneficiária, não é terceiro. Então esse é um problema maior. Preocupação, Beto, porque pelos dados do Banco Central foram 5 milhões de brasileiros beneficiários do Bolsa Família. Eu uso a expressão que torraram no mês de agosto 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. São dados oficiais encontrados a partir das transações por Pix entre os usuários, os beneficiários do Bolsa Família e as casas de aposta. E a preocupação maior ainda, bom você ressaltar isso antes de você continuar. Isso tudo foi só via Pix, tá? Via Pix. Porque outras formas foram feitas. Como, por exemplo, o próprio... Você sabe que pode fazer hoje saque. Olha, Beto, ainda segundo o Banco Central, só para finalizar essa análise que você nos traz em relação a esse cerco que está sendo fechado para inibir o avanço dos jogos online, segundo o Banco Central, a estimativa é de que nós tenhamos em 2024 uma movimentação de 216 bilhões de reais entre janeiro e dezembro deste ano, com os jogos, com as apostas, com as casas, com as empresas, com as plataformas bets. São pelo menos 18 bilhões de reais a menos na economia brasileira a cada mês. 18 bilhões de reais.